dia, meus amores! Bom, o último vídeo, então, que eu queria discutir com vocês sobre essas contribuições dos povos indígenas e dos povos africanos para nossa formação, para nossa identidade, traz agora uma discussão sobre a atualidade, tá? Eu queria problematizar com vocês se, mesmo depois de tantos anos de fim da escravidão, a gente consegue ter uma igualdade entre os povos. É claro que a gente sabe que não, né? A resposta é óbvia. Eu ia fazer uma super discussão se a gente estivesse em sala de aula sobre isso, discutir racismo, discutir como a gente pode melhorar isso, mas a pandemia nos impede. Então, segue meu vídeo aí, tá bom? Bom, gente, a gente tem visto, principalmente nas últimas semanas, como o Estado ele é violento em relação aos negros. A gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos, um homem sendo assassinado pela polícia, né? A gente viu um jovem aqui no Brasil que estava na sua casa, numa comunidade do Rio de Janeiro, e foi assassinado com diversos tiros da polícia. Então a gente vê assim que o Estado ele não promove a segregação, ou seja, segundo as legislações que existem no Brasil, todos somos iguais perante a lei. Não existe distinção. No entanto, o modo como o Estado vai lidar com os povos é diferente. A gente vê isso, por exemplo, na polícia sendo violenta com os povos negros, e a gente vê também como os juízes também lidam com isso, né? A gente vê, na verdade, eu quero trazer um dado para vocês que é o seguinte: quando a gente tem um branco com drogas, né, com uma quantidade de drogas, e um negro com a quantidade de drogas, o negro pode ter menos drogas e ser considerado um traficante. Já o branco pode ter uma quantidade maior de drogas e ser considerado um usuário de drogas. Então a gente vê que existe também essa distinção em como lidar com o negro e com o branco. A gente vê também que apesar do branco ser acusado, ele não permanece, ele consegue sair da cadeia, ele consegue ter uma absolvição do crime. Já os negros têm essa dificuldade, tá bem? Eu vi até um relato, agora eu não vou me lembrar quem foi o artista. Ele contou que ele estava no Rio de Janeiro, e ele mora, né, no Rio de Janeiro, e ele estava correndo para ir à academia. A polícia parou ele, achando que ele era um bandido. Tem também um vídeo, eu vou até mandar depois para vocês. Foi uma emissora que fez, eu não lembro agora qual foi a emissora, que fez uma reportagem mostrando um cara negro e um cara branco tentando abrir a porta de um carro que estava trancado, né? O branco fala assim: "Ah, eu esqueci a chave lá dentro do carro". E aí, as pessoas ajudam ele a abrir o carro que estava então fechado, trancado e sem a chave. Já o negro, quando ele fala isso, aparece gente querendo denunciar, chamando a polícia aborda ele, a polícia pega ele. Enfim, o tratamento que se tem com brancos e negros são diferentes, tá? Então, isso é uma coisa que eu queria discutir com vocês. E aí, pessoal, eu trouxe uma possível, né, uma possível maneira de remediar pelo menos um pouco dessas disparidades, dessas desigualdades que são tão grandes e que se mantêm até hoje, tá? Que são as ações afirmativas. Eu não sei se todos vocês conhecem. Tem uma coisa que a gente chama de cotas. O estudante, quando ele vai prestar vestibular, o Enem, no caso, né, outros vestibulares de outras universidades, ele presta e ele pode participar de uma maneira que a gente chama, então, de cotas. O que é isso? Significa que o aluno vai concorrer, o negro, né, vai concorrer só com negros. Alunos também de escola pública também têm esse direito, tá? De concorrer com alunos de escola pública. A gente vê que isso, gente, é uma maneira de compensar as desvantagens historicamente impostas para essas pessoas.
Aí a gente pode pensar, sempre tem um aluno que vira no meio da sala quando eu faço essa discussão e fala: ai, professor, mas todos não temos os mesmos direitos? Por que essas pessoas têm que concorrer dessa forma? Por que eles não concorrem com todo mundo? Não é todo mundo igual? Gente, concordo, né? Igual, todos nós somos. No entanto, nós não temos as mesmas condições. O negro, ele sofre racismo desde pequeno. O negro, ele vai ter esse olhar diferenciado em relação a ele. E isso vem de anos e anos de problemas que a gente já discutiu em outro vídeo. A gente sabe que a escravidão terminou, mas esse discurso de superioridade do branco em relação ao negro ainda permanece, infelizmente. Tá? Então, o negro, ele já sai com esse peso, tá? E aí ele tem diversas barreiras para, né, para conseguir superar, enquanto que o branco já sai na frente, já sai melhor. Então, seria um jeito de trazer de forma justa essa competição. E aí sempre tem também um aluno que fala assim: ah, mas a gente não está então contribuindo ainda mais para ele ser tratado desigual dessa forma? A gente não está falando assim, ah, ele merece, como se fosse o café com leite? Não, gente, não se trata disso. Se trata de reconhecer as desigualdades que nos são impostas, as desigualdades que são, né, impostas aos negros e dar um jeito de trazer à tona essas discussões e fazer com que mude isso. E as cotas são uma forma, né? As cotas é uma forma de melhorar essa situação, de trazer justiça através da educação, tá bem? Então, essa é uma outra coisa que eu queria discutir com vocês. E, gente, uma coisa assim que a gente tem que sempre pensar: o que nós podemos fazer para que o Brasil não tenha mais sangue de negros e indígenas nas mãos? Bom, fica aí o questionamento. Um bom dia para vocês. Beijos.